Bom dia! Mais um dia da quarentena positiva, do Viva a Felicidade, 18 dias de práticas positivas para o bem-estar. Tema de hoje é escuta empática, com o Leandro Citelli. Vamos aguardar aí o Leandro. Vou convidar algumas pessoas aqui. Bom dia, Fer! Tudo bom? Eu sabia, eu tinha que te chamar para a live de hoje, que eu acho que você ia gostar. Friozinho aqui em Curitiba. Deixa eu convidar umas pessoas aqui. Tudo bem? Eu já convidei algumas. Vamos lá, vamos esperar o Leandro. Bom dia, Leandro, já tá aí? Já te chamo. Oi, Márcia. Adorou o tema? Que legal. Vamos lá. Eu vou chamando o Leandro, ele vai se apresentando, enquanto isso o pessoal vai chegando. Antes de eu chamar o Leandro, então, nós estamos na parte, 4, 5 da quarentena positiva, dessa vez com a série Viva a Felicidade, para a gente fazer práticas que tenham a ver com o elemento do PERMA-V, que é o elemento proposto por Martin Seligman. Então, a gente está convidando pessoas para falarem de práticas inspiradas nesses elementos. E o Leandro vai falar e vai fazer uma prática da escuta empática. Chamá-lo. Oi, Patrícia, Emília, Carol, tudo bom? Oi! Tudo bom, meu amigo? Tudo na paz. Deixa eu Muito abrir um pouquinho aqui para frio? entrar uma luz. Luz. Muito Tá bom frio para esse assim? lado de Curitiba, tá ótimo. Não, tá batendo um sol aqui gostoso, tá ótimo. Ai, que bom, que bom. Maravilhoso. Então, vamos lá. Então, antes da gente começar, vou te apresentar do jeito que eu sei e depois você complementa, pode ser? Tá bom, tá ótimo. Então, o Leandro é um grande amigo, parceiro aí de jornada, de propósito, de tudo, né, Leandro? E ele trabalha com a comunicação não violenta, ele trabalha na Conexões Vivas, Atento, faz um trabalho voluntário super legal, né, com escuta empática. Tá falhando o teu vídeo, tá meio... Deixa eu ver, ó. Você pausou, Leandro? Foi o Leandro ou eu? Acho que o seu vídeo ficou um pouco parado assim. Quando isso acontece, Leandro, às vezes tem que colocar no 4G quando acontece isso. Deixa eu ver aqui minha conexão. A princípio tá ok. Acho que agora melhorou, Cíntia. Não dá Não? para Não dá? Alô, não dá som. para te ouvir. Tá picada a tua voz. Um, Agora deu. dois, Fica dois. quietinho. Tô quietinho, não tô me mexendo. Vou fazer o seguinte, Leandro, vou te tirar e te convidar de novo.
Eu vou E tentar aí eu vou colocar no fazer um meu negócio. 4G aqui e você coloca no teu. Peraí. Beleza. Oi, peraí. Então, pronto. Agora eu tô no 4G. Vamos ver se dá certo. Obrigada, meninas. Oi, Andréia. Era eu que estava ruim. Ah, Pronto. Agora acho que deu. Então, eu estava te apresentando. Termine de se apresentar aí. eu. Vou terminar de apresentar. Acender uma luz aqui. Esse negócio de estúdio em casa, Tá um bom, lado tá fica boa essa luz. claro, outro lado fica escuro. Eu vou me apresentar. Você já falou assim, basicamente. Na verdade, eu vim da área técnica, vim da engenharia, vim do mundo corporativo, vim do gerenciamento de projetos e depois migrei para essa área humana e hoje, na Conexões Vivas, nos últimos 7 anos, a gente vem trabalhando com desenvolvimento de habilidades humanas que envolvem, para as organizações públicas e privadas, desenvolvimento de empatia, de comunicação mais assertiva, de gestão de conflitos, de colaboração e de protagonismo também. Então, isso a gente faz em organizações e nesse momento agora, nos últimos 5 meses, a gente colocou no mundo um movimento, na verdade é um movimento social, para ajudar nesse momento que a gente está passando de isolamento, que é Atento. Atento, ela começou como um serviço de autocentramento e de escuta empática, e hoje ela se tornou um grupo de prática e de aprofundamento, que dela derivou aí um outro projeto, que são seminários de escuta, com 21 vertentes, ou cadeiras, ou teorias, ou métodos de escuta diferentes, com 21 especialistas, que a gente se aprofunda ali em escuta. Então, achei pertinente quando você me fez o convite trazer um tema nesse sentido, que é o que eu estou mais mergulhado hoje em dia. Que legal. Não sabia dessa vertente aí nova do projeto. Bacana. Ela ainda está interna, que é um projeto piloto, mas está super legal. Nossa, muitos insights. As pessoas comuns, assim, que não estão precisando de ajuda, mas querem conhecer um pouco mais, elas podem entrar na plataforma ali e conhecer? Sim, devem. Na Atento, que é ATH, né, atento.com.br, o serviço de autocentramento é feito na plataforma, então a pessoa faz ela com ela mesma, é autônomo, digamos assim, e a escuta empática, a pessoa solicita no WhatsApp ali, que tem no site, e a gente já manda para o grupo de ouvintes, e pode acontecer no dia, na hora e no dia que a pessoa quiser. Isso mesmo, Cíntia, atento.com.br. E a pessoa pode fazer parte do grupo de ouvintes também. Ela pode inscrever nesse site ali, lá embaixo tem um formuláriozinho, quero ser ouvinte. E aí ela entra num processo de acolhimento, num processo de prática nosso, de conceitos, tem todo um processo aí para se tornar esse ouvinte qualificado, né? Eu escuto os seminários que já estão gravados, assisto os seminários ao vivo, e a gente começa a fazer esse movimento em prol da escuta social aí. Muito bom, muito legal. Leandro, então vamos lá. Hoje o elemento do bem-estar são os relacionamentos e é com você aí. O que você vai aprontar comigo? Você é a cobaia, né? Você vai ser a cobaia, mas as pessoas que estão assistindo também vão poder usufruir até da nossa interação aqui. O que vem muito para mim, apesar de eu já estar atuando com isso, como eu falei, nos últimos 7 anos, o que fica forte para mim hoje é a importância da escuta, sabe, como elemento central para relacionamentos saudáveis, digamos assim, mais equilibrados. Por isso que eu sugeri esse tema. Ele é um ponto de partida para a conexão entre pessoas, é um fundamento muito importante.
Quando a gente começa a entrar na comunicação não violenta, por exemplo, a gente vai estudar as 4 distinções básicas, que na verdade são 25, né, pelo Instituto Internacional aí de Comunicação Não Violenta, mas a gente estuda as 4 básicas que tem no livro do Marshall, que ele traz, né, e a gente passa rapidamente, e o Marshall comenta ali no livro dele sobre empatia, sobre escuta. E essa questão quase que passa batido, assim, e a gente aprende a identificar sentimentos, identificar necessidades, falar para o outro de uma forma honesta e tal, mas a comunicação não violenta tem 3 pilares básicos. É a autoempatia, a empatia e a fala honesta. A gente se foca na fala honesta porque ela é a mais habitual nossa. A gente foi educado e cresceu aprendendo a falar, se colocar, a ser líder, oratória, né? Mas a autoempatia, que é o quê? Escutar a nós mesmos, e a empatia, que é escutar o outro, passa meio batido. Eu preciso aprender a falar meus sentimentos, a falar questões que são fatos e não são avaliações, a falar de uma forma autêntica minhas necessidades, mas aí fica todo mundo querendo falar e não tem vez para escuta. E o próprio Marshall Rosenberg traz muito claramente que para uma pessoa ser entendida, ela precisa antes entender. Ou seja, para receber empatia, eu preciso primeiro dar empatia. É uma ordem que tem nas coisas, né? E a gente aprende um pouco essa ordem no arte marcial da paz, por exemplo, do Aikido. Que primeiro eu me concentro no que a pessoa está trazendo para mim, na velocidade, no que ela está vindo, depois eu me conecto com ela. Então, é mais ou menos isso que a gente vai tratar hoje. E aí, o que a gente vai fazer? É prática, porque o conceito, gente, dá um Google aí, põe escuta empática, vocês vão ter um universo de coisas de comunicação não violenta para vocês estudarem. Tem livros muitos em português hoje já, mas eu queria compartilhar um pouquinho para a gente aumentar a consciência ao redor da escuta. Esse é o ponto que a gente vai trazer. A Cíntia também não sabe o que vai acontecer, está assim, expectativa. E olha, deixa eu te contar, Leandro, eu não tinha, eu era aquela pessoa que me atropelava, os outros começavam a falar, eu queria falar, porque eu queria ser ouvida, eu tenho que trabalhar muito isso, né, e isso requer muita presença, né, peraí, né, deixa eu te falar, deixa eu respeitar, e além de tudo tem a questão também da empatia, né, não é só escuta, então vai ser um exercício bom para mim também, apesar de eu já estar trabalhando nisso há algum tempo, e espero que as pessoas gostem aí também e pratiquem. Legal, e isso é nosso, né, Cíntia? Não se sinta privilegiada, é meu, é do outro, porque a gente cresceu assim, a gente tem tantos controles que nos falam que é assim, que é realmente preciso uma presença, é orar e vigiar, total, orar e vigiar. A todo momento eu preciso lembrar, caramba, opa, peraí, a ordem não é essa. Primeiro eu escuto, depois eu falo, né? Então a gente vai falar um pouco dos elementos, mas depois. Primeiro eu queria convidar, assim, eu vou contar uma pequena história real minha, tá? E eu vou convidar você e as pessoas que estão vendo a escutarem essa história de uma forma diferente. Escutar com um olho de pesquisador, sabe? Ou um olho de turista. Sabe quando a gente vai viajar para algum lugar, a primeira vez que está chegando, que você olha com aquela curiosidade, assim, tudo ao redor e tal. Então, essa história, vocês não vão só escutar. Vocês vão escutar e também perceber o que está se passando na cabeça de vocês enquanto vocês escutam. O que é isso? É perceber o que eu estou pensando, o que está me dando vontade de fazer. Será que eu estou com vontade de interromper e dar uma dica, e falar o que eu acho, e resolver a questão, e tentar consolar ele, ou contar uma história minha? O que me deu vontade de fazer? Então, é escutar com esse observador ligado, esse pesquisadorzinho aqui, o carinha de guarda-pó aqui, ligadinho do lado, só para vocês perceberem primeiro. Depois a gente faz a prática entre nós, para ficar mais claro. Tá. Ok? Ok. Então vamos lá. Ligando o pesquisador, tá? Então, Cíntia, ontem de manhã eu tinha uma reunião importante
para estar, né? Era uma videoconferência que eu já tinha marcado ela há uns 3 meses, que é uma entrevista com um dos tutores que vai fazer o seminário, e esse tutor tem uma agenda muito complicada. Mas na noite anterior, antes de ontem à noite, eu terminei de fazer todos os meus processos muito tarde, e minha mente ficou agitadaça. Eu fui dormir com minha mente agitada, aí eu dei uma dormidinha leve assim, e lá por 2 horas acordei ansioso, acordei agitado, e caramba, tem que fazer alguma coisa, eu não vou conseguir dormir assim. E fui para a cozinha tomar um chá, fiz um chá de camomila fortaço assim, e tomei, mas aquele chá bateu, eu já capotei, né? Só que eu capotei, né? E no outro dia, às 8h30, eu tinha reunião. E eu acordei com as mensagens dela. Não vi despertador, nada. Acordei com as mensagens dela, falando assim, Leandro, a gente tem uma reunião às 9 horas, né? Não sei o quê. E eu falei, preciso de 10 minutos. E aí eu fui corrido, assim, com aquela hora de sono ainda. Cheguei lá, eu falei para ela o que tinha acontecido, então eu me senti mal, assim, comigo, porque essa questão de compromisso é importante para mim. Fiquei me autoflagelando um pouco. No final deu tudo certo, a gente fez o vídeo que tinha que fazer, né? Mas essa é a história. Ok? Ponto. Aí, eu pergunto para você que está aqui comigo, né? O pessoal está só vendo aí, também pode mandar aqui no chat se quiserem. Isso, o que legal. O que aconteceu dentro de você, enquanto eu contava essa história? O que você ficou com vontade de fazer? O que aconteceu aí dentro, Cíntia? Bom, primeiro, eu pensei assim, eu tenho que lembrar da história, porque vai que ele me pergunta alguma coisa e eu não estava atenta, né, por causa do exercício. Segundo, que quando você falou dessa ansiedade e tal, né, a primeira coisa que me veio à cabeça foi falar para você que às vezes a gente fica preocupado, né, com algumas coisas e no fim sai tudo bem, né, e ao tempo, né, que você ficou ansioso e tal, que é normal, que bom que deu tudo certo. Eu acho que a primeira coisa é assim, que bom que deu tudo certo, que eu falaria, né, a hora que você terminasse, que bom que deu tudo certo no final. Depois talvez eu complementaria com alguma coisa nesse sentido, da preocupação. Que bom que deu tudo certo, né? Legal, e isso vem muito de cada pessoa, né? Eu vou correr rapidamente assim para possibilidades que podem ter acontecido na cabeça das pessoas. Tá? Chama. Vamos obstáculo. só, Leandro, só deixa eu reforçar aqui. Gente, coloquem no chat aqui o que vocês pensaram, né? Enquanto ele estava falando, o que daria vontade de falar para o Leandro, para a gente ver se alguém chega aí em algum lugar. Vai. Pode continuar. Isso. E, eventualmente, conforme eu vou falando aqui os obstáculos, as pessoas vão identificando o que aconteceu na cabeça delas, tá? Isso são chamados obstáculos para a escuta empática, ok? Então, uma primeira possibilidade é pensar, nossa, eu acho que o Leandro deveria ter colocado um alarme, eu deveria ter se tocado, eu não deveria ter tomado esse chá tão forte nessa hora da noite, que é o aconselhamento. É uma primeira possibilidade, né? A outra é educar. É um pouco, né, para quem tem essa posição de educador, um pouco do que você trouxe. Não, Leandro, isso vai ser uma experiência boa para você, aprende com isso, enfim, deu tudo certo, não se preocupa, que eu já vou indo para o consolar também, né? Não foi culpa sua, você fez o melhor que pôde, enfim. Uma outra possibilidade é encerrar o assunto. Falar, Leandro, isso, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre uma outra coisa, uma coisa boa que te deixe entusiasmado, enfim. Né? Uma outra possibilidade é se solidarizar, né? Você pode ter pensado assim, nossa, Leandro, caramba, que pena, né, que você quase quebrou esse compromisso que era importante para você, deve ter sido ruim mesmo, né? Ou eu posso interrogar com o sentido de resolver, né? Mas, Leandro, como que esse chá, quanto de camomila que você pôs? Você não estava com o despertador ligado quando você foi dormir? Ele não funcionou? Por que você não colocou no volume mais alto? Então, essas são possibilidades que podem ter vindo na cabeça das pessoas, né? Quando escutam uma história.
E a gente vai vivenciar um pouquinho isso na prática. Porque eu falando aqui é uma coisa, e ela é teoria, apesar das pessoas terem já mentalizado. Mas o que a gente vai fazer é assim, Cíntia, agora, esse foi só um aquecimento. Eu vou pedir para você me contar uma história, uma história que aconteceu com você, pode ter sido hoje ou ontem, recente, e que você essa história é importante para você, assim. Não é qualquer coisa, tipo, fui comprar um pão e esqueci o dinheiro. Não, você gostaria de compartilhar essa história com alguém, tá? Ela tem uma importância para você. Aconteceu alguma coisa na sua vida, tem uma importância, e você gostaria de compartilhar com alguém. Ok? Ok. Desgraçado então, você, né? Oi? Desgraçado, Leandro. Perguntei para ele ontem, me diga o que você vai fazer para eu me preparar, né? Não, a gente faz amanhã, né? Agora tem que pensar na tal da história, vamos ver. Pensa no que aconteceu ontem, alguma coisa que tenha sido relevante na tua vida. Eu lembrei de uma situação bem importante que aconteceu anteontem. Tá, então... Quer que eu conte já? Pode começar. Tá. Então, eu estava bastante coisa para fazer durante o dia e uma delas era sair de casa e ir no cartório autenticar uma assinatura. E eu não queria ir no cartório, né, por conta do Covid, mas enfim, tive que ir. Quando eu estava chegando lá, era só aquele dia que eu tinha que ir, eu recebi uma ligação do meu filho dizendo que a minha filha tinha batido a cabeça numa quina e a cabeça estava sangrando. E você sabe como cabeça sangra, né? E como assusta. Então ele estava assustado, eu pedi para colocar no vídeo. Enfim, minha prima, que é a minha vizinha de cima aqui, desceu para socorrer ali na hora. E eu fiquei... Agora, me perdi já. É para eu parar? Pode parar. Como que foi para você essa escuta? Foi horrível, você não me escutou, né? Você ficou fazendo outras coisas. Legal. Então, esse obstáculo da escuta é a distração, tá? Perceba quando eu estou trazendo algo importante para outra pessoa e ela se distrai. Vai fazer outra coisa, ou quando a gente está hoje nessas lives, né? Eu apenas desligo a minha câmera. Eu não sei o que a pessoa está fazendo, né? Aqui não dá para desligar a câmera, mas a pessoa olha para o lado ou olha para o celular. Pode continuar, eu estou te escutando. A conexão não acontece, ok? Você conseguiu sentir isso? Sim. Ok, agora eu vou te pedir para começar a mesma história, tá, Cíntia? Agora vamos para um outro obstáculo. Vamos lá, por favor. Então, anteontem, né, eu estava com bastante coisa para fazer, e aí uma delas era ir no cartório, autenticar uma assinatura, e eu não queria ir no cartório. Mas você costuma fazer uma agenda, assim, do que você tem que fazer no dia, tipo um to-do list, para ir checando, assim, para se organizar, para saber se as coisas que você vai precisar vão caber no dia, né? Isso é importante, você ter um planejamento, assim. Costumo. E você tinha nesse dia feito lá? Tinha, mas o cartório, na verdade, veio na hora do almoço que eu tinha que ir, que era uma coisa para o meu pai, e aí, então, saiu um pouco da agenda, né? Sabe que você tem serviço de boy, né? Que você pode pedir para... Até no Uber agora tem para levar o documento lá e autenticar e trazer, então você não precisa nem sair de casa, né? Tá sabendo disso, né? Mas eu que tinha que ir no cartório. É daquelas coisas que você que tem que ir, sabe? Assinatura digital, você tentou fazer algo assim? Não tentei, Leandro. Tá. Já tô brava com você. Legal. Então, esse segundo obstáculo, qual foi? Aconselhamento. No meio do negócio, né? Eu começo a escutar a pessoa e eu começo a tentar solucionar a questão dela com as minhas estratégias, com a minha verdade.
e de uma forma impressionante, sem ela me solicitar. Porque quando é que a gente dá conselho para alguém? Quando essa pessoa pede. Mas a gente tem esse hábito de pensar, quando a pessoa vem trazer alguma coisa para mim, ela quer que eu resolva, então eu preciso dar uma solução para ela. E aí entra o aconselhamento no meio da fala. Você conseguiu terminar a tua história, Cintia? Não, já me irritei com você no começo. Já se irritou. E a irritação significa o quê? Desconexão, né? Não adianta, já não rola mais. A Fer está falando aqui que muitas vezes a pessoa só quer ser ouvida, né? Na verdade, eu acho que nem sempre a pessoa tem intenção de um conselho, né? É a tua funcionamento, teu funcionamento de aconselhar, né? Que faz isso. Exatamente, é o que é cada um, né? Por quê? Porque nós somos seres sociais, né? Nós temos necessidade de compartilhar, de se sentir ouvido, de se sentir entendido, de pertencer a um meio, mesmo que seja um meio da humanidade. Eu preciso ter esse contato com alguém, eu preciso dessa necessidade de conexão, senso de comunidade. Então, isso são necessidades humanas. E quando eu começo a tentar suprir essa necessidade com uma conexão com alguém, através da contação de uma história minha, e isso é interrompido, me bate aqui essa desconexão, e nada dessas necessidades são supridas. Aí eu vou partir por uma estratégia onde quero mais falar, deixe quieto, né? Mas vamos para uma outra situação agora, ok? Um outro obstáculo, só para a gente ir criando consciência, que isso é importante. Mas a mesma história, por favor. Tá. Então, anteontem, estava com bastante coisa para fazer, e eu tive que ir no cartório, numa coisa que eu não queria ir, fui. Quando eu estava chegando na porta do cartório, meu filho me liga que a minha filha tinha batido a cabeça numa quina e estava sangrando, pedi para colocar ela no vídeo, e quando eu vi aquele vídeo, a cabeça ensanguentada, que a cabeça sangra muito, né? Saí, nem entrei no cartório, vim para casa, cheguei aqui... Nossa, ela... Mas essa queda não foi nada, porque sabe que outro dia minha mãe me ligou, e eles estão sozinhos em casa também, meu pai e minha mãe, né? E eles tiveram contato, assim, com pessoas que estavam com Covid e foram para casa e ficaram lá naquela angústia, né, de sem saber o que estava acontecendo. E meu pai também teve uma queda no banheiro nesse momento. Então, eram duas preocupações que estavam na minha cabeça. A queda do meu pai, que eles estavam sozinhos, e essa questão se estavam com Covid ou não. Então, foi bem, bem difícil. Bem mais difícil, eu acho, que essa questão. Você podia ter relevado isso mais fácil. Né? Ó, Emília, aqui, disputa de tragédias. Eu me senti desvalorizada, né? Tô cagando porque você tá me falando aqui, tem uma coisa muito pior. Mas é esse ponto mesmo. Ela matou ali. A gente, como vive nesse sistema de dominação, a gente quer ganhar até na tragédia ou na dor do outro. Então, quando o outro vem e me traz uma dor, falo, não, você vem me falar isso? A minha dor é muito maior. A gente chama de concorrência com a dor, né? Então, eu quero ganhar. E aí eu corto você, tiro o teu foco e me escuta aqui, que é muito mais importante, claro, né? Dá valor porque tá doendo em mim, que é maior do que a tua dor. A tua dor é pequenininha. Nem tá doendo em você, né? Você quis trazer algo mais impressionante, né? Isso. É uma concorrência mesmo, é uma disputa. É um negócio inconsciente a gente faz. E agora, quando a gente faz consciente, a gente vê que absurdo que é, né? Nossa! Que coisa mais absurda! Mas, se a gente olhar ao redor, isso acontece de forma inconsciente. Então, como você trouxe no início, a presença e a consciência faz toda a diferença para a conexão com o outro e para o relacionamento. Legal. Vamos tentar um outro, rapidinho, aí depois a gente faz uma escuta empática. Tá. Então, estava eu anteontem, com bastante coisa para fazer, tive que ir no cartório, não queria ir, enfim, estava chegando lá quando meu filho me ligou, que a minha filha tinha batido a cabeça numa quina e estava com bastante sangue, pedi para colocar ela na câmera. Aí chamei minha prima, que é minha vizinha, ficou com a minha filha, vim correndo para casa, não fui para o cartório, cheguei aqui,
Ela tava, a cabeça sangra bastante, então tava Nossa, bastante. Cíntia, que não está sendo legal a gente falar sobre isso. Vamos mudar de assunto, né? Vamos falar de uma coisa boa, positiva, né? Vamos falar de uma live que você foi, que se divertiu. Você tem feito o quê, assim, para se divertir nos últimos dias? Vamos trocar o disco, vai? Vamos falar de coisa que faz bem pra gente. Isso tá, né? Tragédia já tá cheio o mundo. Vamos mudar o assunto? O que você acha? Eu acho péssimo, porque eu quero falar disso. Tá, um outro obstáculo bem óbvio é esse, é encerrar o assunto. A gente pode achar que está ajudando o outro, mas a gente só acha, porque a gente cortando esse fluxo que ele está trazendo, e a gente não fala qualquer coisa para qualquer pessoa. Eu escolhi você, Cíntia, para falar, você me escolheu, Cíntia, para falar sobre isso agora, então é uma escolha que você fez. E você começa a compartilhar o que é importante para você comigo. E quando eu passo a tesoura nisso e tento mudar, eu quebro esse laço, essa conexão, essa confiança, tudo isso que você depositou em mim, e parece que dá uma brochada, às vezes a gente até vai, né? Putz, tá bom, mas aquilo ainda ficou aqui dentro, e tá guardado, e eu não consegui suprir essa necessidade de pertencimento, de conexão, de ser entendido, ser ouvido, enfim, de ser incluído, né, na vida da pessoa. Então, de fato, é um pouco isso que você sentiu, né? Eu quero falar sobre isso, não é que eu quero uma coisa boa. Eu tenho coisas boas para mim, mas agora eu quero compartilhar sobre isso, né? Então, esse é um ponto bem importante, assim. E, vamos para a última, que eu acho que é legal. Cíntia, eu vou te pedir... Não, ainda me veio uma outra aqui, que pode ser, que a gente pensa que está ajudando também. Hoje a gente só tem você, então se quiser se estender um pouquinho mais, pode ir, tá bom? Uau, tá bom. Eu tinha falado meia hora para você, mas pode ir um pouquinho mais. Tá bom. Então tá, vamos contar a minha história. Anteontem, estava com bastante compromisso, e aí estava indo no cartório, coisa que eu não queria ir, e meu filho me ligou dizendo que a minha filha tinha batido a cabeça numa quina, e aí ele colocou ela no vídeo, enfim, estava sangrando bastante, chamei minha prima para acolher aqui, vim para cá, acabei não indo no cartório, estava realmente meio impressionada ali com aquele sangue todo, fui lá, enfim, ela cortou a cabeça mesmo. Nossa, caramba, deve ter sido difícil para você, né? E imagina ela que estava sozinha lá, teu filho, deve ter doído muito, né? Ela ficou desesperada, assim? Ela gritou bastante. Você também deve ter ficado bem... Eu fiquei um pouco nervosa, porque eu não gosto de ver sangue, mas, enfim. Que pena, né? Isso é triste quando acontece isso, né? É ruim, né? A gente se sente mal e o pessoal fica alvoroçado, fica meio ansioso, sem saber o que fazer, né? Tá. Ok, eu queria trazer essa vertente porque que é de se solidarizar, né? A gente acha que se solidarizar numa escuta, ela promove a conexão. Mas como que foi para você? Não, de todas foi a melhor, né? Porque eu entendi que tem uma pessoa entendendo a minha dor, parando para me olhar, né? Mas ao mesmo tempo um certo deboche, assim, uma certa ironia, não sei, na tua fala, né? Do jeito que você trouxe. Aí eu senti, será que ele está tirando sarro de mim? Que a minha dor não é tão grande? Ou será que ele está realmente, né, convalescido ali com o que aconteceu? Perfeito. E o que você trouxe é exatamente a diferença entre simpatia e empatia. Né? Quando eu tento me solidarizar com o outro, eu estou num espaço, numa posição de simpatia. Eu olho aqui de onde eu estou e falo, nossa, Cíntia, deve ter sido ruim, hein? Poxa, sua filha deve ter doído. Para você também acho que foi ruim, né? Uma situação dessa é dolorosa para as pessoas, né? Mas eu estou aqui no meu conforto. É fácil para mim olhar a tua situação lá longe
e falar sobre ela. Isso é simpatia. Isso não conecta. Isso antes de tudo, uma avaliação que eu estou fazendo sobre o cenário e estou te trazendo. O que conecta é a empatia. E a empatia é tentar me colocar nesse teu lugar, assim, e quando eu faço isso, eu não preciso ficar verbalizando. Eu posso trazer num outro patamar, que é o que a gente vai experimentar agora. Ok? Vamos sair agora dos obstáculos, vamos tentar experimentar uma escuta. Me lembrei... Última vez, tá, Silvia? É a última vez, tá, Cintia, que a gente vai falar da sua história. Você não aguenta mais falar dela. Apesar que você não conseguiu ainda falar dela, né? Não concluí, mas tudo bem, mas deixa. Então, anteontem eu estava indo, tinha bastante coisa para fazer, tive que ir no cartório reconhecer uma assinatura, e aí meu filho me ligou, estava na porta do cartório, dizendo que a minha filha tinha batido a cabeça numa quina, aberto a cabeça, quer dizer, ele não sabia que tinha aberto ainda, e mostrou de vídeo, estava com bastante sangue, chamei minha prima para vir acolher aqui, mas voltei para casa rapidinho, né, nem fui no cartório. Cheguei lá, cheguei aqui, realmente estava meio assustada, assim, eu, meu filho, porque tinha bastante sangue. Fui olhar, realmente tinha um corte grande. E aí liguei para o meu tio, que era médico, que é médico, né? Para ver se eu levava ou não para o hospital. Mostrei uma foto ali. Ele disse até que em situações normais era para eu ter levado, né? Mas com o vírus aí era melhor não levar, que eu conseguiria fazer alguma coisa em casa, enfim. Hoje está tudo bem, graças a Deus, já está começando a cicatrizar, é num lugar da cabeça onde não vai aparecer porque tem cabelo, e está tudo certo, mas assustou, né? Ah, legal, você me trouxe que antes de ontem você estava com muita coisa para fazer, precisou ir no cartório, sair para ir no cartório, com uma necessidade, e quando você estava lá para ser atendida, seu filho te ligou no telefone, falando que a sua filha tinha caído, batido a cabeça numa quina, e você ficou preocupada, assim, até ligou para sua prima, eu acho, né, para vir dar um apoio, mas você chegou rapidamente, olhou aquilo, assim, aquela cena, e viu que a sua filha tinha realmente cortado a cabeça, ficou preocupada, querendo agir para contornar a situação, e até mandou uma foto para um médico para avaliar, né, se precisava levar no hospital, mas ele até trouxe que nesse momento, normalmente levaria, né, mas nesse momento não, era melhor tratar em casa, que dava conta, e realmente isso aconteceu, né, era uma posição que não vai ficar aparecendo, e está cicatrizando, e você está mais aliviada com isso agora. É por aí? Por aí. Legal. E agora, se sentiu ouvida? Eu me senti ouvida, mas eu senti um pouco de incômodo, assim, porque eu falei assim, puxa, mas então ele vai repetir a história inteira que eu falei. Eu senti, né? Falei, não, ele ouviu direitinho, fiquei impressionada, né, com os detalhes, Leandro. Mas fiquei um pouco impaciente, assim, esperando o que vem depois, né? O que ele vai falar depois disso? Será que ele só vai repetir? O depois é checar se era isso mesmo. O que eu fiz foi, de fato, um espelhamento, né, só para checar. Isso causa desconforto, e isso não é necessário, tá? Porque esse espaço que foi dado para você, sem interrupção, né, e com a minha conexão verdadeira, para você falar, você mesmo já se escutou. Você percebeu que enquanto você estava escutando, você tinha esse espaço, você começou muito veloz, meio ansiosa, assim, na tua fala, né? Porque eu tinha que falar de novo. Também mas era a 10ª vez que eu estava falando, né? Mas depois você foi cadenciando a fala e foi percebendo que você tinha um espaço para compartilhar e também tinha espaço para você se ouvir. Um grande segredo da fala não necessariamente é esse parafrasear depois. Eu só fiz para você ter certeza que eu estava escutando. Como você concluiu, né? Cara, ele estava prestando atenção. Né? Eu poderia ter feito um resumo bem menor. Mas não é necessário, né, por uma escuta empática, porque o mais necessário é sustentar esse espaço para você se ouvir. Porque muito das tuas necessidades e até das respostas que você procura estão em você mesmos, em você mesma, né? Sim. Então, quando você encontrou esse espaço, você ia falando,
como eu não interrompi e não botei minha voz, você ia ressoando o que você mesmo falou. E isso já é um momento de eu estar contigo quase invisível, fazendo uma escuta. E é legal a gente perceber até, se eu tomar a decisão de fazer essa devolutiva, o quanto isso, dependendo muito do momento ou do perfil da pessoa, pode realmente desconectar. E aí eu faço mais breve ou não faço. Eu quis fazer aqui como um exemplo clássico, né, do que a gente está fazendo e do como pode ser. Uma outra possibilidade, aí já entrando mais na comunicação não violenta, era eu tentar exercitar e palpitar sentimentos e necessidades que você passou, tá? Mas é um palpite. Então, por exemplo, nossa, Cíntia, quando você trouxe essa história, eu percebi o quanto você ficou um pouco angustiada quando recebeu tua ligação, preocupada, né? Ansiosa, assim, de ver logo sua filha, e depois, quando teve o contato com ela, preocupado com a saúde dela, né, ficou, assim, um pouco... Acho que a palavra que me vem de sentimento é preocupação, pela integridade física dela, pelo bem-estar dela, pela saúde, até pela estética, né, de onde foi o corte, de não aparecer por causa do cabelo. Então, tiveram necessidades aí que estavam por trás. Então, eventualmente eu posso fazer esse movimento, em vez de fazer o parafrasear. Tudo depende de quem é que eu estou escutando, do momento, enfim, o momento é soberano sempre, né? Da situação, do contexto, né? Então... Essa coisa de parafrasear eu faço bastante, eu faço mais resumido, né? E eu vejo realmente que, às vezes, a pessoa até se assusta, fala, nossa, eu falei isso, isso veio de mim, né? Porque você não se dá conta, né, às vezes, Leandro. E eu acho que isso que você, para mim, pelo menos, funciona melhor essa tua segunda estratégia. Eu me senti mais acolhida, porque eu vi que você realmente entrou, né, no meu sentimento ali. Legal. Esse é um movimento de empatia um pouco mais profundo. Né? E eu estou vendo que as pessoas estão colocando ali, né, movimento de conciliação, sessão de mediação, sim. A gente, quando entra nesse aprofundamento de estudo da escuta, a gente percebe que muitos métodos e teorias têm a escuta como um caminho para chegar no mundo. Por exemplo, essa semana a gente teve uma escuta com a vertente da psicanálise, que é de Freud, de Lacan, né, que é a escuta analítica. Mas a gente tem também ferramentas novas, como o Dragon Dreaming, por exemplo, tem a escuta profunda, né, a teoria U, que tem os níveis de escuta, com a escuta ativa, o Think Environment, da escuta generativa, que é um pouco essa de eu não falo nada, e a partir só da minha presença, a pessoa se escutando gera novos insights criativos para ela. Então, é algo assim, de uma escuta raiz, digamos, né? Mas a gente tem N vertentes, escuta centrada na pessoa, que vem do Rogers, escuta associativa, escuta do silêncio interior, escuta relacionada a som, a música. Então, tem várias vertentes, uma delas é a comunicação não violenta, escuta empática, mas tem tantas possibilidades diferentes, né, de a gente chegar nesse caminho da escuta do outro, que a gente praticamente desconhece, porque a gente nunca teve uma cadeira, uma disciplina de escutatória na nossa vida, né? Então, é meio por aí. E eu queria aproveitar, então, que a gente tem tempo, não sei se tem mais alguma questão aí, Cintia, que você queira rodar. Só falar que isso é bem interessante, aquele vídeo, a Fernanda trouxe aí, né, que eu acho que mostra todas essas fases aí, aquele da Brené Brown, da girafa, como é que é o nome mesmo do vídeo? Simpatia, a Brené Brown fez um videozinho, né, que é a diferença de simpatia e empatia, do ursinho e da girafa, isso, né, que é bem famoso, né, a Brené Brown virou referência,
e é referência, é uma pesquisadora nesse estudo. Ela começou estudando coragem e vergonha, depois foi para estudar vulnerabilidade. Então, ela traz muito essa questão da vulnerabilidade para se conectar, para empatizar. E nesse videozinho, que é clássico, sim, mostra o ursinho, enquanto a girafa é simpática, estando de longe, né? E esse ursinho empatizando com um outro, acho que é um tatuzinho, porque ele entra no buraco do tatu. Mas diz bem essa diferença, sim. Legal. Eu queria Você falou trazer... dos últimos minutos aí, o que você quer fazer, então? Eu queria trazer aí uma outra vertente ao redor da escuta, tá? Da escuta empática. Tá. Que é, assim, a ordem, o momento que ela é usada nos diálogos, ou, eventualmente, mediações ou facilitações de conversa, ou discussões e conflitos. Porque, como eu falei, a gente tem, num diálogo, um momento de fala e um momento de escuta, teoricamente equilibrados, né? E quando a gente entra num diálogo, uma discussão, eventualmente, o que é o nosso habitual? Né? Por exemplo, Cíntia, se eu falo assim para você, Cíntia, você é uma preguiçosa, por que você não fez essa live às 8 da manhã em vez das 8h30? Eu ia me justificar, né? Ou eu ia me defender. Por quê, né? Porque quando eu venho com algo para você e que você entende que é uma crítica, eventualmente, né? Pô, tá me chamando de preguiçoso, assim, do nada, né? Quem é ele para falar que eu sou preguiçoso? Nem vai saber o que eu já fiz na minha vida, isso na hora que eu acordei. Então, quando eu recebo isso, eu estou recebendo um elemento, eu posso dizer assim, um elemento que é fogo. Porque o fogo, ele é criativo, mas ele traz a minha sinceridade e a minha verdade para o mundo. Ele tem a ver com a expressão. Fogo contra fogo. Então, quando você enxerga fogo chegando para você, o que você faz? Vem com fogo para mim. Leandro, o que você está falando que eu sou preguiçoso? Você sabe que eu já fiz hoje, eu acordei às 5 da manhã, já fiz meditação, já fiz... E eu falei, mas isso daí não é nada, isso não significa que você não é preguiçosa, eu vou botar fogo de novo. Uhum. Então, a nossa sociedade, ela está com esse círculo, que aí vem intolerância, vem desrespeito, enfim, de tratar fogo com fogo, olho por olho, dente por dente. Isso é Velho Testamento, isso é antigo, já não funciona mais hoje. Né? Mas a gente tem que olhar atento e consciente de que, quando vem alguma coisa para mim, alguma fala, alguma ação, que eu entendo como me atingindo, qual é a minha reação? É reagir de volta? É tratar fogo com fogo? E aí, a proposta aqui é que nesse momento que eu recebi o fogo, eu não use o fogo. Tá? Eu use o elemento contrário, que é água. Primeiro o ar até. Né? Então, quando você fala assim para mim, por exemplo, Leandro, você é um preguiçoso, primeiro eu saio da frente. Lembra lá dos 4 compromissos toltecas, né? Não leve nada para o pessoal, saio, passa por mim. Passa vazado por mim, não me atingiu. Não é para mim, não é pessoal, esqueço e depois eu uso a água, que é tentar me colocar no lugar da pessoa, eu faço a escuta. Então você está dizendo, Cíntia, quando fala que eu sou preguiçoso, que queria que eu te ajudasse mais a organizar o evento antes dele acontecer, que a gente tivesse feito uma reunião antes juntos, é isso que você está querendo trazer? Uhum. Então, eu transformo, eu acalento esse fogo com água. A água acalma o fogo. Porque quando essa pessoa que veio me falando, né? Cíntia, você é uma preguiçosa? Trouxe esse fogo. E eu não respondi com fogo. Desviei. E trouxe a água, tentando entender o que ele estava querendo falar. O fogo dele foi lá para o pé. Acabou. Na prática, aí a mágica acontece. Que existe a conexão. E depois eu trago meu fogo, que é a minha verdade. Que Cíntia, você queria fazer uma reunião de manhã, mas eu não podia, porque eu fui dormir muito tarde ontem, eu precisava descansar até às 8, então não ia conseguir fazer essa reunião. Então perceba que tem uma ordem. Eu estava pensando aqui, Leandro, que às vezes
a gente reage com base no nosso repertório, né? Ou com base na nossa vida, enfim, no que a gente construiu sobre nós. Nesse caso, quando você trouxe o preguiçoso, eu acho que talvez não me atingisse isso, sim. Né? Perfeito. Que não cabe para mim, não tem a ver comigo. Então, eu só ia achar esquisito, né? Falei, olhando, tá pirando, ou sei lá, bom, tudo bem, né? E ia continuar minha vida sem me atingir. Acho que as coisas atingem quando elas têm uma conexão com a gente, de certa forma, né? Quando a carapuça serve, enfim. Isso é muito legal que você trouxe. É isso. E aquela frase, bateu, valeu, pega que é teu, né? Eu fiz uma tentativa aqui, mas é só um exemplo genérico. Sim, e eu não sei. Eu acho importante a gente trazer isso também. Mas vamos, não sei se a gente tem tempo rapidinho de fazer um exemplo real. O quê? Você vai me ofender agora? Óbvio, a gente está aqui para viver a vida real. Não tem graça ficar só com simulações. Me fala uma frase que pega para você quando as pessoas te falam. Pega, puxa vida. Uhum. Ai, Leandro, eu vi você fazendo esse exercício com outra pessoa, não consegui pensar. O que as pessoas te falam? O que seus filhos te falam que fazem você sair, às vezes, do centro? Uma fala, uma frase. Vai falando alguma coisa aí para eu ir pensando, para não deixar o pessoal sem nada. Ah, meu Deus, acho que você é uma pessoa muito objetiva. Fala assim, mãe, você está querendo fazer tudo do teu jeito? Não, você só quer fazer as coisas do teu jeito? Não, até tem coisa, mas não está vindo, sabe? Acho que é... É o susto. É o susto. Não, tem. Nossa. Ai, tem um troço que meu filho fala que me deixa com muita raiva, mas eu não estou me lembrando. Eu não sei frase, assim, mas quando meu filho, por exemplo, quer se colocar como adulto, né? Me dando de dedo, assim. Mas eu não estou conseguindo encontrar a frase, sabe? Que daí eu fico muito irada com ele. Por exemplo, quando... Isso tem a ver comigo mesmo, né? De quando eu não estou praticando, assim, as coisas que eu aprendi, que eu sei, e vem alguém e coloca isso em xeque, né? E fala assim, como o meu filho agora. Até parece que trabalha com psicologia positiva. Ótimo. E é legal, vai ser difícil eu simular essa ênfase, mas eu vou tentar. Eu vou falar isso para você agora e veja como chega para você, né? Tá. Até parece que trabalha com psicologia positiva mesmo. Tá. Tom, levou, bateu, é meu trabalho. As pessoas não são perfeitas, tá? Legal. Percebe que isso, a comunicação é energia. Eu mandei uma energia aqui e você aqui de frente, recebeu para você. E aí você recebeu como fogo. Agora tenta fazer até um movimento, não precisa ser muito corporal, mas só imagina que o que eu estou falando está passando por você e está batendo na parede lá atrás. Como uma energia indo mesmo. Minhas palavras estão indo na tua direção e você, bateu. Deixa bater lá na parede, que eu vou falar. Tá? E aí, até corporalmente, você pode virar um pouco o rosto assim, para você fisicamente perceber que você fez um movimento de deixar isso passar. Cíntia, até parece mesmo que você trabalha com psicologia positiva, né? Eu não deixei passar. Não deixou, você pegou no meio do caminho, né? Tenta virar de lado, então. Vai, vamos fazer exercício. Enquanto você fala, vai. Isso. Até parece que trabalha com psicologia positiva mesmo. Foi diferente receber assim? Foi. Então, ele muda, né? Não estou propondo que você, quando a pessoa te falar, você fique de lado, mas você imagina que isso não está batendo em você, que está passando, né? E aí, a partir daí, investindo em você, se houve um espaço de entender, eventualmente, o porquê que eu estou trazendo isso, a minha motivação. E você abrir uma possibilidade de não reagir com
uma inquietação, um desconforto, ou até uma irritação, mas sim investigar o porquê que eu estou falando isso. Percebe que é importante que esse movimento, porque abre espaço para empatia. Se eu não faço ele e recebo aqui, é muito mais difícil de empatizar na prática. Porque eu já recebi, até eu tratar isso aqui dentro e tirar esse ranço e ir para o movimento da empatia, cara, é um treinamento gigante. O que eu estou fazendo aqui é um atalho, né? Então, não pega para você. Não pega que é teu. Não deixa bater para valer. E aí, eu fico mais afim de investigar. Nossa, Leandro, mas você está falando isso porque você percebeu algum comportamento meu que você esperava diferente? O que é, né? Por que você fez essa colocação? Aí você abre espaço dentro de você esvazia teu copo para poder empatizar. Aí é o elemento água, esse elemento água o elemento fogo tem essa configuração, né? Meio de ataque, assim, né? De ir para cima do outro, que é de se expressar mesmo. O elemento fogo está prestes a derrubar o outro, aí ir para o mundo, é criatividade. O elemento água, ele tem essa configuração, né? Como um grande abraço. Ele acolhe, ele sente pertencendo, ele leva em consideração quem está do meu lado, quem está atrás, quem já passou na minha vida, quem vai vir do futuro. Então, ele tem muito a ver com pertencimento, com acolhimento, e ele fecha o movimento indo para o coração, né? Que é esse meio do caminho. Sabe o que eu pensei agora, Leandro, que essa forma, né, de você trazer a água e de você parar um pouco, né, respirar, pensar, olhar com curiosidade, procurar aprender com o que foi falado, tentar entender, também te tira tanto do lugar de ataque quanto do lugar de auto-ataque, né? Porque o normal, quando acontece isso comigo, com meu filho, normalmente eu não ataco, normalmente eu fico pensando, puxa vida, né? O que eu tô fazendo? Vem a culpa, né? E eu acho que quando você olha dessa forma, você consegue transitar bem, né? Você nem ataca, nem se sente culpado, mas você, não, eu quero aprender né? Por que você está trazendo isso? O que você está enxergando? E mesmo na reflexão só, né? Talvez eu não fale com ele naquele momento, porque às vezes eu posso estar tomada de um sentimento ali, né? Então, de repente, observar isso em mim, né? Será que faz sentido isso? Será que tem a ver comigo? Mas sem essa lamentação, né? Essa vitimização, essa culpa toda. Eu acho que abre espaço para isso também, né? Nossa, perfeito, Cíntia. Eu não comentei isso, até para a gente resumir um pouco por conta do tempo, mas lembra que eu comentei que são 3 pilares, né, que a gente precisa tomar atenção. O autocuidado, cuidado com o outro, que é a empatia, e a minha expressão da verdade e da autenticidade. E é perfeito. Nesse momento que eu não deixo bater em mim, eu estou fazendo esse autocuidado, né? Como que está vindo para mim, o que é, como que eu estou lidando comigo, com essa situação, e antes de ir para o outro. Então, o autocuidado é o ponto 1, autoempatia. É eu olhar para mim e me acolher, me entender, me aceitar, me perdoar. Eu faço todo esse trabalho, porque senão, simplesmente eu não vou conseguir fazer com o outro. Se isso aqui está batendo para mim, e eu for para o outro, eu posso até ir meio que forçado mentalmente para o outro, mas uma hora, inconscientemente, eu vou bater nele também. Então, o movimento, sem dúvida nenhuma, Cíntia, é esse. Eu conseguir dar um tempo, respirar para eu ir para mim. Aí eu faço as pazes comigo, estou resolvido. Agora eu vou para o outro. Aí eu venho para a água. E aí, como que é para você? O que você trouxe? Leandro, temos 1 minuto aqui. Acho que está na hora da gente se despedir. Foi muito bom, passou voando, adorei. Acho que o pessoal gostou bastante, aprendeu bastante, né? Muito gostoso. Acho que tem algumas coisas que a gente precisa revisitar mesmo, né? De vez em quando, para poder praticar. E eu sempre falo aqui que a gente precisa ter a intenção de, né? Senão a gente não faz. Então, tenham a intenção, coloque essa intenção e vamos lá. Perfeito. Obrigado, Cíntia, pelo espaço. Eu digo que a gente é bom no que a gente pratica muito.
Então, se a gente só souber mentalmente e não praticar, vai ficar como um conhecimento. E é isso, né? Tô vendo a Maria Lúcia ali, que legal, te motivei de novo. O Leandro Citelli, tá? Ou